A paz do Senhor, igreja linda, IBCC, minha segunda casa. A minha casa espiritual é a Comunidade Evangélica Cairós de Deus, lá na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, da qual eu sou pastora, junto com meu esposo também, que não pôde vir, porque tem que ficar, um tem que ficar, né? Quando um sai, o outro fica, né? Não dá para sair os dois. Mas a IBCC é a minha segunda casa, é a minha igreja do coração, é onde tudo começou na minha vida, é onde tudo destravou no meu ministério. Foi aqui que eu, há 5 anos atrás, eu cheguei na vida da apóstola Francisca, na vida da diaconisa Marise. Nos conhecemos num encontro, num seminário, um seminário de cura e libertação lá em São Paulo. E ali fiquei junto com elas dentro do mesmo alojamento. Éramos 9 mulheres. E ali eu tive o privilégio de conhecê-las. E a partir dali, nunca mais a minha vida foi a mesma. Quero dizer para você que Deus, Ele não une pessoas. Ele une propósitos. Ele tem propósito quando você conhece alguém. Hoje você não está aqui simplesmente porque você quis, porque Ele tem um propósito na tua vida nesse lugar. E Deus me uniu a elas e me uniu à IBCC. Foi aqui que eu fui ungida missionária, evangelista, e depois voltei como pastora. A primeira vez que estive com eles era obreira, depois fui ungida missionária aqui por esse ministério, depois voltei aqui pastora, pela misericórdia do Senhor, né? Porque não por nós, não a nós, mas toda a honra e toda a glória a Ele. Porque Ele não chama os capacitados, Ele chama os improváveis, e eu sou uma improvável. Não tinha nada que Ele visse em mim que dissesse assim, vai ser uma pastora. Mas Ele faz assim, sabe por quê? Porque a honra e a glória nunca vai ser do ser humano, do homem. A honra e a glória vai ser sempre dEle. Então, Ele escolhe os improváveis. Aquele e aquela a quem você olha e não dá nenhum valor. É para esses que Ele olha e Ele chama e Ele resgata, Ele restaura. Lembra ontem? Faz assim para mim as restauradas que estavam aqui ontem nesse lugar. Vocês foram restauradas para restaurar. Vocês são agente de restauração na vida das outras mulheres. Nunca esqueçam isso. Vocês não passaram por um encontro como o de ontem, que foi sobrenatural, para que a vida de vocês continue da mesma forma, não. Foi para que onde vocês estiverem, vocês sejam restauradoras também, como Neemias, né? Nós vamos continuar falando de Neemias. Enfim, eu sou Kátia, sou casada com o Luiz Cláudio, tenho uma filha Bruna, de 30 anos, e uma de 21, a Luísa. Então, essa sou eu, mas sou fruto desse ministério. Foi depois que encontrei com elas que a minha vida com Deus deu um giro de 360 graus. Então, fica muito ligado e muito ligada em quem é que o Senhor coloca na tua vida. Porque não é por acaso. Deus tem um propósito na tua vida para com essa pessoa e na vida da pessoa para com você. Nunca Deus vai fazer nada aleatoriamente. Esse não é o nosso Deus. Tudo que Ele faz tem um propósito. Amém? E eu quero honrar essa casa, eu quero honrar o bispo Maurício, eu quero honrar a apóstola Francisca, o pastor José Arruda, porque foram eles, os 4, né, junto com a diaconisa Marise, que olharam para uma improvável e acreditaram que Deus tinha um algo na vida dela, que sou eu. E aqui estou, pelo 5º ano consecutivo, ministrando
com eles no encontro de mulheres e também aqui no altar da IBCC. Então é uma honra para mim. Muito obrigada pelo acolhimento. Muito obrigada pelos dias que eu estive aqui. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida, tanto pela igreja, pelas intercessoras, enfim, por todos. Eu estou indo embora, mas já com saudade, já querendo voltar, né? Eu falei com elas que vou ver se ano que vem eu consigo vir aqui pelo menos umas 3 vezes no ano. E eu creio que o Senhor vai me dar a oportunidade. E Ele vai prover. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus provedor. Ele vai prover e eu vou estar aqui. Porque uma vez só no ano, no final do ano, é muito pouco para mim. Eu morro de saudade de vocês. Eu morro, sabe por quê? Porque eu vivo coisas aqui que lá na minha casa espiritual, lá na minha cidade, eu não vivo. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que o profeta na sua casa, ele não tem honra. É necessário que o profeta saia da sua casa, da sua cidade, para ir para outro lugar ter honra lá. Jesus foi assim. Em Nazaré, ele não pôde fazer ali muitos milagres, por conta da incredulidade do povo dele, da família dele, inclusive. Então, ele mesmo falou que um profeta não tem honra na sua casa. Então, Deus teve que me tirar do Rio de Janeiro, me trazer para Cuiabá, para me honrar, né? E ele faz assim. Então, se ele te movimentar para um lado e para o outro aí, fique em paz, porque faz parte do processo. Às vezes você quer ficar quietinho aí no teu canto, e aí eu já estou profetizando aqui, tá? O Senhor já está falando aqui comigo. Existem pessoas que querem ficar fincadas, como raízes, mas o Senhor está dizendo, não vai ficar não. Eu vou movimentar de um lado para o outro. Eu vou movimentar, diz o Senhor. Eu vou movimentar. E pode se preparar, que Ele vai movimentar. Em nome de Jesus. Tá? Então, não cria raiz não. Tem gente aqui que não vai poder criar raiz não. Vai ter que ficar, ó, como o vento. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se você é nascido do Espírito, se você nasceu de novo da água e do Espírito, você saiba que você pode ficar como o vento, ó. Quando ele mandar, vai. Quando ele mandar, faz. Obedece. Amém? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu pedi para, não sei se Irene, tu conseguiu? Eu queria cantar, que a gente cante juntas o louvor da abertura do encontro ontem. Mas ele é para toda a igreja. Amém? Eu não vim pregar hoje para mulheres. Ontem foi um encontro de mulheres. Eu vim pregar hoje para a IBCC, para o corpo, para a igreja, corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, e vocês são os membros. Então hoje a palavra é para nós, para o corpo de Cristo. E eu queria cantar essa música, queria que tocasse essa música e que você prestasse atenção na letra dessa música e que você também profetizasse, porque ela é uma oração, ela é uma declaração na tua vida, que ainda que a tua vida esteja em ruínas, ainda que tudo esteja parecendo que acabou, não, o restaurador está nessa casa. O restaurador, ele está aqui. Ele é o Espírito Santo de Deus. Não há nada que ele não possa restaurar. Não há nada que ele não possa fazer na minha e na tua vida. Nada. Não há nada que ele não possa fazer. Então, às vezes, você pensa, minha vida está em ruína, e não dá mais jeito, não tem mais jeito. Mas o restaurador, ele está aqui essa noite. E se você crer, ele vai começar uma obra de restauração na tua vida. Amém? Então, se você puder aí no teu lugar, você se põe de pé e vamos declarar com fé a letra dessa música. Por favor. Amém? Presta atenção e declare. Aleluia.
Espírito, Tu está na casa. Aleluia. 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 Restaura, Pai, essa noite famílias e ministérios, em nome de Jesus. Aleluia. Canta, igreja. Esteja a minha vida. Talvez a tua vida esteja como Neemias, os meus muros vou reconstruir. Você pode declarar isso. Eu vou reconstruir os meus muros. Por certo surgirão Sanbalate e Tobias. Cadê a Pati aqui? Pati, vem cá, Pati. Fica aqui. Aleluia. Deus me deu visão, pois em minhas mãos uma grande Ei, você tem uma grande obra e você não pode parar. Você não vai parar. Declare: sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Declare, declare: sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Aleluia! Assim Ele vai fazer. Que ruína. Canta, igreja. Seja minha vida. Não há nada que Ele não possa restaurar. Os meus muros. Aleluia. Vamos reconstruir, Senhor. Por certo surgirão. Eles vão surgir para tentar parar a obra que Deus está fazendo na tua vida, mas eles não vão prevalecer. Aleluia. Aumenta. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Canta, igreja. Sejam os muros da minha família. Profetiza aí. Você é profeta. Abre a sua boca. Profetiza. Oh. Os muros de Jerusalém. Aleluia. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Senhor, Tu tens, Espírito Santo. Restaura, restaura, porque não é nada que Tu não possa restaurar. Sejam os muros da Minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Diga: sejam os muros da minha família, em nome de Jesus. Sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Aleluia. Você pode aplaudir o restaurador. Você pode aplaudir com força, porque Ele está na casa. Porque Ele está na casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai
vai viver restauração em todos os níveis da tua vida. Aonde você precisa, a área que você precisa ser restaurado, ser restaurada, Ele vai restaurar, porque não há nada que o amor de Deus não possa fazer por mim e por você. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Se você creu no que você cantou, se você creu no que você profetizou, sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes a gente canta da boca para fora. Procura cantar entendendo o que você está cantando e crendo no que você está cantando. Porque quando você abre a boca, você profere palavras, o mundo espiritual, ele reconhece o que você está proferindo, o que você está falando. O mundo espiritual, ele é movido por palavras, tanto de bênção quanto de maldição também. Então, quando você parar para cantar, louvar, quando o ministério de louvor estiver aqui entoando os louvores, quando a pastora Adriana estiver ministrando, presta atenção no que você está cantando, porque você está declarando coisas fortes, coisas poderosas. Você está lançando palavras num solo, no reino que é fértil, que vai dar fruto. Se você lançar palavras de bênção, é bênção que você vai colher. Se você lançar palavras de maldição, é maldição que você também vai colher. O que eu e você estamos profetizando? O que nós estamos abrindo a boca e falando? A respeito dos outros, a respeito da nação e a respeito de si mesmo. Então, fica ligado, porque no reino espiritual, no mundo espiritual, não tem vírgula, tio, ponto. Nada é em vão, nada é por acaso. Então, passa a partir de hoje, louvar, cantar, declarando, profetizando, crendo naquilo que está saindo da sua boca. Amém? Amém, igreja? Eu sou de guerra, gente. Então eu vou ensinar sempre a guerrear, sabe? Porque houve um tempo na minha vida que eu era um crente tão passivo, tão passiva, que eu via a destruição dos meus muros, a destruição da minha família. Simplesmente eu me acomodava, simplesmente eu me conformava. Quando a palavra de Deus diz, não vos conformeis. E aí eu aprendi a lutar, a guerrear com as armas espirituais, que são poderosas em Deus, para conquistar lugares assolados. Isaías 58 vai dizer que eu e você somos reparadores de brechas. Que nós vamos conquistar lugares que foram assolados pelo inimigo, pelo diabo. Mas você tem que ser forte e corajoso. E crer naquele que está contigo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a gente fala da palavra. Mas a gente colocar em prática essa palavra. Então, eu encorajo você, igreja. Se levanta, luta. Não deixa o diabo tomar a tua família. Não deixa o diabo fazer o que ele quer. Não, você tem poder e autoridade outorgados por Deus, pelo Senhor Jesus, para destruir as obras do inferno. Toma posse, consolida essa autoridade, que não foi ninguém que te deu, não. Foi o Senhor Jesus que te deu. Não foi ninguém que veio e falou assim, você tem uma autoridade. Não, foi Jesus que falou, eis aí, vos dei poder e autoridade contra todo o poder do maligno. Então não se conforma com o caos e a ruína que está a tua vida ou a vida dos teus. Se levanta, como Neemias fez,
e vai reconstruir os muros da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te encorajo a lutar. É lutar com as armas espirituais. Amém? Vamos para o... Eu quero ler com você o versículo que foi tema do nosso encontro. E eu vou fechar com ele, eu abri com ele, vou fechar com ele. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Por favor. Amém? Eu subi com a minha Bíblia, mas eu não vou usar ela. Pois eu perco. Eu estou em casa. Essa aqui também é a minha casa. Aqui, eu estou usando a toalhinha que eu ganhei ontem, ó, do encontro. Parabéns para as organizadoras desse encontro. Sempre tudo feito com muita excelência. E isso Deus se agrada, né? Quando a gente faz as coisas com excelência. Parabéns, viu? Estava tudo muito lindo, como sempre. Marise arrebenta. Sou carioca, gente. Vou falar umas coisas aqui, uns termos aqui. Arrebenta. Tu é fera, cara. Tu arrasa. Amém? Deixa eu achar aqui. Quero ler junto com você. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Vamos lá? Quero ler junto com você. Está aqui, né? Vamos lá. Eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Amém? Eu quero que você repita comigo a parte B desse versículo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Pai, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é poder de Deus para todo que nele crê. Pai, é a tua palavra que é mais penetrante, mais cortante que espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, que é apta para discernir a intenção do coração, para esquadrinhar os pensamentos e jogar por terra todo sofisma, todo dogma, toda mentira que se levanta contra Deus. É a tua palavra, Pai, que vai ser agora, Senhor, pregada nesse lugar. Então, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos agora, Senhor, para entrar em ação nesse lugar, Senhor, amarrando, repreendendo, anulando toda a ação do maligno aqui dentro dessa casa. Eu repreendo no poder e autoridade do nome de Jesus. Eu dou uma ordem: caiam por terra, sejam amarrados agora. Eu proíbo vocês de atrapalhar a mensagem de Deus que vai ser pregada agora. Tira os tampões dos ouvidos, joga por terra as escamas dos olhos, e no poder e autoridade do nome de Jesus, a palavra vai ser pregada e ela vai encontrar lugar, solo fértil, e ela vai germinar e ela vai frutificar para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós tivemos aqui um grande testemunho de uma mulher de Deus que contou pra gente, né, como é que os demônios agem dentro da igreja. Porque se você pensa que os demônios não entram na igreja, eu vou te dizer que eles entram junto com a pessoa que está endemoniada. E eles atrapalham a pessoa de ouvir a palavra. Eles tampam os ouvidos da pessoa. Ele não deixa a pessoa prestar atenção. Ele não deixa a pessoa entender. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Em nome de Jesus, igreja, restauradas foi
o tema desse encontro. E aí eu trouxe para a igreja, porque hoje eu não vou pregar para mulheres, hoje eu vou pregar para toda a igreja. E é sempre um grande desafio pregar aqui nesse altar. Sabe por quê? Porque tem unção nesse altar, porque tem temor nesse altar. É muito difícil subir aqui para pregar, porque é com temor e tremor que a gente sobe aqui para pregar. E aí, eu quero dar o tema de restaurados. Nós lemos aí o versículo, esse versículo é do livro de Neemias. Vou falar um pouquinho, rapidinho de Neemias, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não leram ainda o livro de Neemias, que está no Velho Testamento. Eu encorajo você que leia, que medite nesse livro, porque é um livro tremendo. Sabe, ele vai dar estratégias, ele vai te ensinar, me ensinar a guerrear e a não desistir, sabe, a começar uma obra e ir até o fim com o Senhor no comando. E ali Neemias, ele era o copeiro do rei, de um rei que não era o rei de Israel. E ali, ele estava ali trabalhando. E de repente chega para ele uma notícia triste, de que o povo dele e a cidade dele estavam arruinados. Que os muros de Jerusalém estavam destruídos, quase em toda a sua totalidade. E que as portas dessa muralha estavam todas queimadas pelo fogo, como vocês muito bem leram ali. E ali diz a palavra do Senhor que quando ele soube daquela notícia, ele se entristeceu. Ele se entristeceu, sabe, muito, por saber que ele estava dentro de um palácio e o povo dele estava em ruínas, estava sendo assolado. O povo de Israel estava sendo assolado, massacrado, humilhado, envergonhado. Eles estavam sendo explorados pelos outros povos. E Neemias se compadeceu deles. E ali Neemias passou alguns dias jejuando, orando, chorando, lamentando. Em primeiro momento ele lamentou, ele chorou. Depois ele jejuou e orou. E depois ele se levantou. E aí eu já começo a dizer para você, não adianta eu e você, a gente olhar o caos que está a nossa vida, ou a vida de alguém que a gente ama, ou a situação dentro da nossa igreja, que hoje eu quero pregar para nós, enquanto corpo de Cristo, e não fazermos nada, e ficarmos só lamentando e chorando, e se entristecendo, porque foi isso que Neemias fez. A princípio ele se entristeceu, ele se comoveu, ele se compadeceu, mas se ele não tivesse se levantado e tomado uma atitude, não tinha acontecido nada. Tudo ia continuar como estava. Mas ele foi ter com o rei e ele encontrou favor no rei, que deu para ele condições dele ir até Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém, porque uma cidade fortificada, o que é uma fortaleza? Todos aqui devem saber, é aquelas muralhas altas, grandes, que guardavam a cidade. Então, quando aquela cidade foi devastada, aqueles muros estavam em ruínas, as portas já não haviam mais, Jerusalém estava totalmente vulnerável aos ataques dos inimigos, aos intrusos. E aí ele foi para lá, ele encontrou o favor do rei, o rei deu cartas, deu condições para ele, deu tempo para ele necessário para ele ir para lá e ali começar uma grande obra de restauração naquela cidade de Jerusalém. Ele saiu como copeiro e chegou lá em Jerusalém como governador
como governador, para poder ter autoridade, para fazer o que ele precisava fazer. Porque se ele chegasse como copeiro lá, não iam nem deixar ele entrar. Ele chegou como governador e ele encontrou pela frente Sambalate e Tobias, como nós cantamos aqui. Ele encontrou pela frente 2 poderosos inimigos que se levantaram quando souberam que ele estava ali para fechar as brechas daquele muro, para reconstruir aquele muro, para restaurar a dignidade daquele povo. Quando eles souberam da grande obra que Neemias chegou lá para fazer, eles se levantaram com fúria para tentar parar a obra que Neemias tinha nas mãos para fazer. Mas a boa notícia para mim e para você é que não conseguiram, porque diz a Bíblia que nenhuma arma forjada e preparada contra a tua vida, contra a minha vida, vai prosperar. Nenhuma arma forjada, nenhum plano do maligno na tua casa, na tua vida e na minha vida vai prosperar, diz o Senhor. E não prosperou na vida de Neemias. Mas eu quero dizer para você, ele se compadeceu. E ele foi para lá para fazer a obra. E aí, eu quero falar com você. Neemias, ele é um tipo do Espírito Santo de Deus. Eu fui buscar, estudar, e eu me surpreendi, porque eu não sabia. O nome de Neemias significa consolação de Jah. Um dos nomes de Deus, aquele a quem Jeová conforta. Esse é o significado de Neemias. E o que ele fez foi o que o Espírito Santo faz comigo e contigo. Ele se compadece da tua dor. Ele sabe da tua dor, ele sabe como está a tua vida, o caos que está a tua vida, e ele se compadece, ele se importa com a tua dor. Ele fez como Neemias se importou com o estado que estava aquele povo. Ele podia muito bem ficar quietinho dentro do palácio, mas ele saiu da zona de conforto dele e foi até lá para ajudar, para fazer aquela obra de restauração. E ele é a tipologia do Espírito Santo. E ele foi para lá para consolar aquele povo, para chorar com os que choram. A Bíblia diz, chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. E ele foi para lá para fazer aquela obra, porque eu quero que você grave isso, Neemias, toda vez que eu falar de Neemias, pensa no Espírito Santo de Deus, porque ele é a tipologia do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero pegar esse versículo que nós lemos e eu quero dividir ele em 2 partes. Neemias é o Espírito Santo. E Jerusalém, eu quero fazer uma analogia comigo e contigo. Jerusalém sou eu e você. Jerusalém é a igreja, é o corpo de Cristo. E aí, ele chega lá na cidade, ele vai fazer o reconhecimento do caos. Ele já tinha ouvido falar, mas ele começou a andar e ver o que realmente, a realidade mesmo daquilo que ele tinha ouvido falar. E ele chegou lá e viu, e aí ele disse, lá, ó, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Ele chegou, ele viu a realidade e sabe o que ele fez? Ele reuniu todo o povo e ele deu um choque de realidade naquele povo. Porque aquele povo estava ali, mas parecia que estava dormindo. Aquele povo estava vendo o caos que estava a vida deles, a cidade deles, e não faziam nada. Desmotivados, sem esperança, sem força nenhuma para reagir, olhando o caos, sendo saqueado pelos inimigos, sendo explorado pelos inimigos, mas não faziam nada.
E Neemias chega ali para dar um choque de realidade e falar: ei, você não está vendo como é que vocês estão, não? Vocês não estão vendo a cidade como é que está? E vocês não vão fazer nada, não? Tipo assim. E é assim que o Espírito Santo chega hoje aqui para mim e para você, igreja IBCC, povo de Deus. Vocês não estão vendo, não? O que está acontecendo debaixo do nariz de vocês, não? Você não olha para a tua vida, você não viu ainda o caos que está aquela área na tua vida, ou quem sabe a tua vida inteira. Ei, vinde, vamos reconstruir os muros, vamos fazer alguma coisa. Se levanta, igreja, reage, igreja. Não se conforma, igreja. Você tem um restaurador na tua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você. Por que você está se conformando com o caos que está a tua vida? Porque você, igreja, se conforma com coisas que às vezes acontecem dentro do corpo de Deus e você não se levanta para orar, para jejuar, para interceder pelos teus irmãos. Porque você está vendo o caos e a ruína que está e você não toma uma atitude. E ali, a Bíblia diz que lá em João 16:8, diz assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vem, ele nos convence. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo chega, lembra que eu falei que Neemias é uma tipologia do Espírito Santo? Quando Neemias chegou, Neemias começou a mostrar para eles a realidade, a situação deles. Quando o Espírito Santo chega na minha vida e na tua vida, ele vai nos convencer de áreas da nossa vida, de lugares, de coisas na nossa vida que estão em ruínas, que coisas que nós precisamos largar, brechas que nós precisamos fechar. Ele vai fazer com que eu e você, a gente faça um olhar para dentro de nós e veja como está realmente a nossa vida diante de Deus. E ele fez isso em Jerusalém. E ele faz isso comigo e contigo. Hoje, ele convida você para fazer um olhar para dentro de você. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes, estamos olhando para a vida do outro. Isso a gente faz muito bem. Olhar para a vida do irmão e ver o defeito que o irmão tem e apontar o dedo na cara do irmão. Isso aí é algo que a gente sabe fazer muito bem. Mas daí olhar para dentro de nós e ver o defeito que nós temos e ver que nós não somos tão bonzinhos quanto parecemos que somos, aí já fica difícil, não é? Mas só que o Espírito Santo que habita em você e em mim, ele vai fazer você olhar para dentro de você e ele vai te convencer de que você não está tão bem assim quanto você pensa, de que você também não é tão bonzinho assim como você pensa, de que você também tem erro, de que você também é falho. Mas ele não vai fazer isso para gerar em mim e em você condenação, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele vai fazer isso comigo e contigo, porque ele quer restaurar a minha vida e quer restaurar a tua vida também. Ele vai fazer isso comigo e contigo, porque ele não quer te perder para o inferno. Ele não vai perder você para o diabo. Ele não vai desistir de você. A obra que ele começou na tua vida, ele vai completar na tua vida. Porque ele não deixa nada pelo meio do caminho. Neemias começou aquela obra e ele foi até o fim, debaixo de protesto, debaixo de ameaça. Ele não parou.
Ele falou: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. A obra que o Espírito Santo começou na tua vida e na minha vida, Ele vai concluir. Ele vai concluir, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então Ele está fazendo hoje você entrar para, você olhar para dentro de você e ver assim: puxa, tem uma área aqui que realmente eu preciso ser restaurada, eu preciso ser transformada, eu preciso mudar. E não é para você se sentir culpado, e não é uma condenação para você e nem para mim. Pelo contrário, é para que você saia daqui com uma obra de restauração começando na tua vida. Em nenhum momento Neemias mascarou, jogou para debaixo do tapete a real situação de Jerusalém. Hoje Ele te convida aqui, igreja, a tirar debaixo do tapete aquilo que tu está escondendo, E não estou falando para você expor tua vida para ninguém, não. É para Ele. É com Ele. O teu negócio é com Ele. O meu negócio é com Ele. O Espírito Santo, Ele não vai mascarar para você aquilo que não está bom em você, aquilo que está te adoecendo, aquilo que está estragando, que está fazendo a tua vida em ruínas. Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque quem ama, quando vê uma pessoa amada caminhando para o abismo, ela puxa, ela não deixa a pessoa cair no abismo, não. Isso não é amor. Eu quero dizer para você que quem ama diz não. Eu quero dizer para você que quem ama dá limite. Eu quero dizer para você que quem ama muitas vezes não vai concordar com você e você vai ficar chateadinho, você vai ficar com raivinha, mas é porque Ele te ama. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Porque quem não se importa contigo tá nem aí, se tu tá indo pro abismo, se tu tá no pecado, se tu tá com a tua vida toda estragada, Ele não tá nem aí para você. Ele vai dizer para você aquilo que você quer ouvir. Ele vai te dar palavras doces. É assim que o nosso adversário faz. A Bíblia diz que Deus, Ele repreende a quem Ele ama. Mas o diabo, ele vai usar pessoas para dizer aquilo que você quer ouvir. Você está indo para o abismo, a tua vida está em ruínas, está um caos. Se você morrer hoje, nem para o céu você vai. Mas estão dizendo para você: não é assim mesmo. Não tem nada a ver. Essa palavra, acho que deve ter sido criada pelo diabo, não é possível. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Continua no nada a ver, para você ver para onde que você vai com esse teu nada a ver aí, Quem ama você vai chegar para você e vai falar assim, não tá legal isso não, hein? Se você continuar assim, tu vai perder a tua salvação. Te conserta. Ei, mas não é acusando não, é em amor. Porque quem ama fala a verdade. Eu amo lidar com pessoas sinceras, pessoas que falam para mim o que eu não quero ouvir muitas vezes, que me confrontam. Sabe por quê? Porque me fazem crescer, me fazem sair do caos, da zona podre que muitas vezes eu me coloco achando que estou fazendo certo. E o Espírito Santo chega na tua vida para isso. E Neemias chegou ali e não encobriu a realidade daquela cidade, daquele povo, e chamou o povo para a realidade. E ali ele chega e dá um ânimo: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Jerusalém era motivo de vergonha. Jerusalém era motivo de escárnio, de falatório, de fofoca.
Jerusalém estava sendo invadida, Jerusalém estava envergonhada, feia, suja. E chegou Neemias lá para encorajar aquele povo, para restaurar aquela cidade. E não foram só os muros que foram restaurados, foi a dignidade daquele povo. Porque quando o Espírito Santo chega na tua vida e na minha vida, Ele devolve para você a paz, Ele devolve para você a alegria, Ele devolve para você a dignidade, Ele remove a vergonha da tua vida, Ele remove a dor, Ele pega as ruínas da tua vida, Ele limpa tudo e Ele reconstrói você. E Neemias chegou ali fazendo isso. Mas, meus irmãos, eu já me perdi tudo aqui nesse negócio aqui. É assim, a gente escreve tudo, passa madrugadas escrevendo, para chegar aqui o Espírito Santo fazer do jeito que Ele quer. Mas amém, eu vou tentar seguir aqui o cronograma. Eu quero dizer para você que a obra de restauração que o Espírito Santo ele tem para fazer na tua vida e na minha vida, Ele não vai fazer sozinho. Neemias chegou lá na cidade, em Jerusalém, e ele convocou todo o povo para entrar com ele naquela obra. O Espírito Santo ele vai entrar na tua vida para restaurar a tua vida, mas é com a tua ajuda. Ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte. Ele não vai chegar e fazer todo o trabalho para você. Não, Ele não faz assim. Ele quer ver você se empenhar. Ele quer ver o teu querer. Ele quer ver a tua atitude de querer mudar, de querer ser transformada, de querer ser restaurada. Neemias chegou lá e não fez aquela obra sozinho. Ele chegou lá e ele convocou todo o povo. E todo o povo botou a mão na massa com ele. E ele conseguiu fazer aquela grande obra com a ajuda do povo. E BCC, essa igreja, ela precisa de você. Essa igreja está em crescimento. Eu estou no Rio de Janeiro, eu estou só olhando. Eu fico de lá babando, eu fico de lá me alegrando. Eu fico de lá jubilando, glorificando o nome do Senhor, porque eu conheço essa igreja antes de ela existir. A primeira vez que eu vim aqui, eu preguei acho que para 3 pessoas. Essa igreja tem crescido, essa igreja tem florescido, essa igreja tem frutificado. Mas Sambalat e Tobias não está se agradando desse crescimento, IBCC. Escute isso, IBCC. O crescimento de vocês está incomodando Sambalat e Tobias. O crescimento de vocês está levantando indignação, inveja. O crescimento de vocês está levantando Sambalat e Tobias para tentar impedir o que Deus está fazendo nesse lugar. E aí eu pergunto para você, IBCC. Eu não, porque foi o Espírito Santo que mandou fazer essa pergunta aqui. Quando Ele dá, Ele garante. Ele mandou perguntar assim, numa madrugada. Eu vou perguntar: quem é você nessa obra de restauração e de reconstrução? Qual tem sido o seu papel, a sua postura nesse cenário? Você é aquele que sempre se opõe, que sempre questiona? Por que está acontecendo assim? Por que estão fazendo assim? Por que o bispo fez assim? Por que a pastora fez assim? Por que a líder de mulheres fez assado? Por quê? Por quê? Esse é você? Nunca concorda com nada e ainda tenta atrapalhar, impedir que a obra seja concluída, seja feita.
Quem é você nesse cenário de restauração e de reconstrução que está acontecendo nesta casa? Quem é você? Ou você é aquele que coopera, que anima, que levanta o povo, que sempre está disposto a abrir mão, a renunciar, a se sacrificar para que o bem comum... E aí estreitou, né? Para que o bem de todos seja feito, seja realizado. E não o seu apenas. Quem é você nesse cenário? A IBCC, eu estive aqui quarta-feira, numa consagração aqui com o bispo e com as intercessoras da casa. E eu me assustei, porque eu estava aqui, estava tudo vazio aí. E eu estava assim, quando eu olhei para esse lado aqui, o Senhor falou para mim assim: eles vão sair de lá, eles vão sair daqui, eles vão para um lugar maior. Porque esse lugar aqui vai ficar tão pequeno, tão apertado, que vocês vão ter que sair daqui. E é já. E eu me assustei, eu falei, bispo, o Senhor falou para mim agora que vocês vão sair daqui. Porque não vai caber mais gente aqui. Já está ficando apertado. IBCC, há uma mesa nova posta para você. IBCC, há um tempo novo para você. Como igreja e individualmente também. Entenda, se você cooperar com essa obra, você vai ser abençoado. Se você tentar atrapalhar essa obra, você vai ser amaldiçoado. Não sou eu que estou dizendo. Não faça isso. Quem é você nessa obra que Deus está fazendo dentro dessa igreja? Eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Essa igreja não é a minha igreja. Mas cada conquista que acontece aqui, eu celebro lá do Rio de Janeiro. Cada conquista que eu vejo aqui na IBCC é motivo de alegria para mim. Eu me orgulho, eu falo para todo mundo de vocês. Eu falo, vocês têm que conhecer aquele povo, vocês têm que conhecer aquela igreja linda, aquela igreja, você tem que conhecer, sabe? Eu abro a minha boca cheia de orgulho para falar de vocês. E eu não vou deixar. Eu sou uma intercessora dessa casa. Eu estou nas madrugadas orando por vocês. Porque a vitória de vocês é a minha também. Porque como eu comecei dizendo, tudo na minha vida começou nessa casa. Eu sou carioca, eu tenho muitas igrejas grandes, boas, maravilhosas no Rio de Janeiro. Mas foi essa casa aqui que me honrou e que destravou o meu ministério. Aqui vão sair muitas profetas, profetisas. Daqui vão sair pastores. Daqui vão sair evangelistas para as nações, para o mundo. Não despreze os pequenos começos. Não despreze porque a igreja é pequena, porque a igreja está num bairro que não é favorável, que não é um bairro bonito, de gente rica. Não despreze isso, porque está cheio de igrejas grandes, cheia de gente rica, com telão de LED de canto a canto, mas que a presença do Senhor não está mais lá. Eu tenho visto isso. Igrejas luxuosas, em bairros nobres do Rio de Janeiro. Mas a presença do Senhor já não está mais lá há muito tempo. Deus tem rejeitado muitas igrejas. Deus tem rejeitado muitos altares, porque estão prostituídos, porque estão corrompidos. Mas esse altar aqui não é um altar prostituído. Não é um altar prostituído e corrompido.
como eu falei, é difícil subir aqui para pregar. Porque a unção de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui, nesse lugar. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Celebre cada mudança, IBCC, que Deus tem feito aqui dentro, na vida de vocês. Porque eu tenho certeza que se eu pegar esse microfone e começar a chamar aqui, como a irmã já deu um testemunho ali, glória a Deus, que a igreja começou a orar por ela e a sorte dela foi mudada. Nessa igreja existem homens e mulheres sérios, homens e mulheres tementes a Deus, que não se corrompem. Existem profetas que não são profetas de Baal, que não falam o que você quer ouvir. Não fala o que você quer ouvir, porque não é profeta corrompido, vendido. Irmãos, eu tenho visto muito profeta corrompido, vendido, irmãos. Na minha igreja teve um profeta, operou lá milagre, cura, sei lá. Depois ele foi me chamar a mim e meu marido no WhatsApp, querendo fazer uma campanha de cura, me cobrando 70% da arrecadação da igreja, era para ele, porque viu potencial no povo, sabe, Marise? Porque viu que se fizesse uma campanha de cura, ele ia arrecadar muito dinheiro para ele. Igreja, não se engane com dons. Sabe por quê? Porque o dom Deus dá, mas é irrevogável. Deus, Ele vai te dar um dom, Ele não vai tirar de você. Nunca mais Ele vai tirar de você. Você vai operar em línguas, você vai operar em cura, você vai operar no que Deus usou você, o dom que Deus deu para você. Mas sabe o que vai acontecer? A presença dEle não está contigo. Aí quando você e eu, quando nós chegarmos diante do trono dEle, você vai falar assim: mas Deus, mas eu curei no teu nome, mas eu expulsei demônio no teu nome, mas eu falei em línguas, mas eu sapateei, eu rodei. E Ele vai falar assim, ó: não te conheço, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Porque tem muitos altares que estão vendidos, prostituídos. Então, igreja, honra essa casa. Sabe qual é o princípio da honra? Você quer ter honra? Você quer ser honrado? Eu também. Mas só é honrado quem honra. Para ser honrado, tem que honrar primeiro. Porque você não vai ser honrado e honrada se você não sabe honrar a quem tem honra. Esse é o princípio da palavra de Deus, não é a minha palavra. Irmãos, a minha palavra não vale nada. Mas eu estou aqui com temor e tremor, pregando a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor mandou eu pregar na IBCC. Eu sei que não é uma palavra boa, não está muito confortável, não. Mas como eu disse para você, Deus repreende a quem Ele ama. Como foi dito ontem aqui, não foi, Marise, pela pastora até da manhã, não foi nem por mim? Se você está sendo espremido aí, é porque Deus te ama. Então fica feliz com Jesus. Porque Ele não vai perder você para o diabo. Ele não vai perder você para o mundo. Ele não vai perder você, porque Ele não desiste de você. Então, se essa palavra está confrontando você, meu irmão e minha irmã, dá glória a Deus, porque é para restaurar o seu altar, é para restaurar a tua santidade, é para restaurar a tua intimidade com Ele. Eu quero só te dizer só mais uma coisa. Você pode colocar Salmos, por favor?
Salmos 133, são apenas 3 versículos. Esse salmo é bem curtinho. Você pode ler comigo, por favor? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Onde há união entre os irmãos. Oh, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Viver em união, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é você renunciar ao teu eu, a tua vontade, em detrimento do corpo. Porque se cada um aqui, inclusive eu, se a gente ficar aqui dentro, querendo que seja feita a minha vontade, o outro quer que faça a sua vontade, e o outro a sua vontade, e o outro a sua vontade, a vontade de Deus, como é que fica? E a vontade dele, que é soberana, fica como? E aí eu quero só te dizer, eu já estou terminando. Eu só quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Independente de quem seja você nesse cenário de reconstrução e de restauração, e eu também, independente se somos a favor da obra que está sendo feita ou se somos contra a obra que está sendo feita, independente de quem sejamos nesse cenário, a obra de Deus não vai parar. O que Ele começou, Ele vai terminar. Na minha vida, na sua vida individual e na vida desta igreja aqui. Deus tem uma grande obra. O Senhor tem falado para profetas fora dessa casa. Lá em Curitiba, o Senhor entregou. Vem um tempo novo para a IBCC. Existe uma mesa que está posta aqui já. Muitos lugares para se sentar. Um tempo novo. Uma nova história para cada um de vocês. E para esta igreja. Não seja pedra de tropeço para o que Deus quer fazer. Porque se você abençoar esta casa, você também será ricamente abençoado. Mas se você se colocar como pedra de tropeço, Deus vai te arrancar. Mas a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Independente se você quer, se você concorda, se você não concorda, aquilo que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Seja bênção. Abraão, o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, meu irmão e minha irmã, abra sua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Abra sua boca para abençoar a vida do seu irmão. Abra a sua boca para abençoar a vida dessa igreja. E você será ricamente abençoado também. Irmãos, um reino dividido, ele não subsiste. Diz a palavra do Senhor. Onde há união, nós lemos ali no Salmo 133. O Senhor ordena a bênção. Se IBCC, se vocês se unirem em prol do reino de Deus, não em prol de vocês, mas em prol do reino, o Senhor vai ordenar a bênção sobre vocês.
Vocês serão ricamente abençoados por onde quer que vocês passarem. Onde quer que vocês colocarem a palma da mão de vocês, vai prosperar. Onde quer que vocês colocarem a planta dos pés de vocês, vai prosperar. Vocês serão ricamente abençoados se vocês abençoarem. Pega essa chave na tua vida. Pega essa chave que vai virar a tua vida. Você quer honra? Dê honra a quem tem honra. O princípio é esse. Quer ser honrado? Quer ser reconhecido? Então reconhece. Então honra. Honra os teus líderes. Honra os teus líderes. Há um grande mal sobre quem desonra a liderança. Eu preciso falar, IBCC, porque eu amo vocês. Honre a liderança desta igreja. Este altar é um altar de homens e mulheres que têm vida com Deus, que têm santidade. Eu acompanho eles há 5 anos. Se eu já tivesse visto alguma coisa, eu não voltaria aqui nunca mais. Eu estou aqui pela 5ª vez, pelo 5º ano, e quero voltar muitos e muitos e muitos anos, porque todas as vezes que eu volto para a minha cidade, uma chave vira na minha vida. Eu sei que eu vim para cá, e eu sei que eu já estou levando algo muito grande na minha vida, porque esse altar é assim. Esse altar, para quem abençoa esse altar também abençoa. Então eu queria chamar, por favor, o pastor José Arruda aqui. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Queria que o pastor José Arruda... tá. Deixa eu só ler para vocês. Bispo Maurício, coloca aí para mim. Senão vocês não vão entender o que nós vamos fazer aqui agora. E tudo que eu faço é embasado na palavra de Deus. A palavra de Deus é minha regra de fé e de prática. Coloca, por favor, Neemias 4, versículo 19 e 20. Por favor. Neemias 4, versículo 19. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, isso é Neemias falando, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muitos distantes uns dos outros. Assim está a IBCC hoje, mas a partir de hoje, essa realidade vai mudar em nome de Jesus. Esse demônio já caiu por terra em nome de Jesus. Em qualquer lugar em que ouvires o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Você pode repetir? Em qualquer lugar em que ouvires o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Aleluia! Aleluia! Eu queria que o bispo Maurício, por favor, a pastora Adriana, a bispa, a apóstola Francisca, o pastor José já está aqui. Por favor, eu queria vocês aqui no altar comigo, por favor. Eu queria, IBCC, que você agora se juntasse, que dessem as mãos. Lembra que é na união que o Senhor derrama a bênção? Lembra que é na união que o Senhor ordena a bênção? IBCC, deem as mãos num ato profético de união, de unidade, em nome de Jesus. Por favor, vem para cá para o altar comigo. Bispo Maurício, por favor. Pastora Adriana, por favor.
vou fazer um ato profético aqui. Que todas as cadeias do inferno, tudo que Sambalate e Tobias está planejando para destruir a união e o crescimento, para parar essa obra linda que é a IBCC. Vocês têm tudo, gente. Gente, quem me dera que eu tivesse um povo como esse. Eu estou há 2 anos sozinha, cavando um poço no Rio de Janeiro, gente. E tudo que eu tenho pedido ao Senhor é um povo como vocês. Gente, vocês são lindos. Vocês são tementes a Deus. Vocês têm amor ao Senhor. Vocês têm tudo, gente, para crescer, para frutificar e para ir para as nações. Eu não estou brincando quando eu digo e profetizo que daqui dessa igreja vão sair profetas para as nações. Daqui dessa igreja, essas crianças, elas vão se tornar pastores, pastoras. Aqui tem evangelista, aqui tem apóstola, aqui tem profeta, aqui tem profetisa, aqui tem tudo para crescer. Mas um reino dividido, ele não vai subsistir, ele vai ruir. Mas eu vim como Neemias para ajudar a fazer essa obra com o Espírito Santo. O nosso Deus, Ele lutará por nós. IBCC, o teu Deus lutará por você. Em nome de Jesus, eu vou fazer um ato profético aqui. Nós vamos cantar um louvor. Eu queria que você cantasse esse louvor olhando um para o outro. Não queria que você olhasse para frente, não. Eu queria que você cantasse essa música, esse louvor, olhando no teu irmão e proclamando a letra dessa música. O pastor José Arruda vai tocar a trombeta. Em qualquer lugar em que ouvires o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. A trombeta vai tocar. Se você não conhece, eu acho que você conhece que aqui tem mestres. Isso aqui é o shofar. O shofar foi tocado, essa trombeta ali que foi tocada ali, é o shofar. O shofar, a trombeta vai soar aqui na IBCC. Quando a trombeta soar, às vezes que ele sabe que ele precisa fazer, porque isso aqui também não é brincadeirinha de criança, não. Isso aqui é profecia pura. Quando ele tocar, no toque da trombeta, todos os demônios que se levantaram nessa casa para tentar impedir a obra que Deus tem para fazer aqui, vão cair por terra aqui, hoje. No nome de Jesus de Nazaré, tudo que está causando contenda, separação, briga, discórdia aqui, hoje vai cair por terra no nome de Jesus de Nazaré. Porque Deus tem um novo para você, IBCC. Deus tem um novo para vocês, para todos vocês. Se eles forem honrados, se eles forem abençoados, vocês também serão. Vocês também serão. Mas se eles forem amaldiçoados, vocês também serão. Então escolhe. Eu vou deixar para vocês o que o Senhor falou para o povo de Israel, lá em Deuteronômio. Falou assim: eu tenho para vocês hoje a bênção e a maldição. Eu tenho para vocês hoje a vida e a morte. Escolhe, BCC, o que você quer. Você quer a bênção ou você quer a maldição? Hoje, o Senhor, hoje o Deus de Israel pergunta para você, o que você quer? Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Escolhe, BCC. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher o que você quiser. E eu também. Eu escolho a bênção. Eu escolho a vida. Eu escolho honrar para ser honrada. E aí, você escolhe hoje. Mas eu, como ministra do Deus vivo, eu venho profetizar bênção sobre a sua vida. Eu venho profetizar bênção para essa igreja. Eu venho dizer e profetizar que o novo tempo já chegou, não vai chegar não.
O novo tempo já chegou nessa casa, que a mesa está posta e vocês são convidados para sentar nessa mesa. Vocês são convidados para sentar nesse banquete e crescer e multiplicar e serem abençoados e serem abençoadores. Amém? Pode soltar o louvor? Não, o pastor vai tocar primeiro a trombeta. E depois, Patrícia vai soltar o louvor. Patrícia, bota naquele, vem pra cá, tá? Que eu preciso de você aqui, por favor. Você vai cantar esse louvor, olhando para o seu irmão, profetizando sobre a vida do seu irmão. As trevas vão militar, Sanbalat e Tobias vão tentar, mas não vão prevalecer contra a tua vida, meu irmão, e nem contra a vida da IBCC. Sanbalat e Tobias vão tentar, mas eles não vão prosperar. Essa igreja vai prosperar, porque é o Senhor que começou a obra, e Ele é fiel para terminar essa obra. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Agindo eu, quem impedirá a IBCC? Aleluia. Aleluia. Ramachei. Se você quiser sair do seu lugar e pedir perdão e se consertar, você fica à vontade, porque o Espírito Santo está nessa casa, porque o restaurador está aqui, porque eu não vim de longe para sair daqui sem ver a restauração neste lugar. Pode aumentar, por favor. Pode sair do seu lugar se você quiser. Se você quiser pedir perdão, se você quiser abraçar, se você quiser chorar. Ele pensava em mim. Aleluia. Pensava em nós. Aleluia. Ramachei, alamachora, manasei, canemanai. Oh, alamachora, mas. Aleluia. Para que contigo eu fosse, meu irmão. Sai do seu lugar, pede perdão, se conserta. Você precisa ser abençoado, você precisa ser restaurado. Ei, onde há união, aí a liberdade, aí a santidade, aí a bênção. Redimidos o teu sangue. Vai, Senhor, faz a obra, restaurador. lutando o bom combate No Senhor. Aleluia. Lado a lado, trabalhando. Sua igreja. Essa é a hora de você, IBCC, se consertar. É a hora de você honrar, para ser honrado. e na força do Espírito. Essa é a hora de você honrar para ser honrado. Essa é a hora de você pedir perdão, de você se consertar para ser abençoado. Coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, Unidos iremos.
redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor. E BCC, lado a lado, trabalhando. Deixa o seu orgulho de lado, sai do seu lugar e vai se consertar com o teu irmão. Senão não adianta trazer dízimo, não adianta trazer oferta. Vai se consertar com seu irmão, para que você seja abençoado. Pagaremos o preço de sermos Só coração no Senhor. Dê as mãos. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, sopra o Espírito, sopra um vento de arrependimento. Sopra um vento de arrependimento. Sopra arrependimento nessa casa. Ah, Senhor, sopra restauração, sopra cura, sopra libertação, sopra salvação. Aleluia, aleluia. Um em Cristo, um em Cristo. Amigos para sempre. Aleluia, aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço. Foi pago um preço de sangue, irmãos, para nós estarmos aqui juntos. Te amo, viu? Eu sei que foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para que contigo. Pode cantar, irmão. Meu irmão, Aleluia. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, Pensava em nós. eu sei que foi pago um alto preço. Aleluia. Continuem com as mãos dadas, por favor. Meu irmão, Aleluia. Quando Jesus derramou sua vida, não foi em vão, não. Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Aleluia, aleluia. e nos via Redimidos no seu sangue, lutando o bom combate no Senhor. Aleluia. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as cadeias pelo amor. É o amor que vai romper cadeia, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. e nos via redimidos por seu sangue, Lutando o bom combate no Senhor.
no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém. Aleluia. Em Cristo. Aleluia. Em Cristo. Pati, depois pode parar aí pra mim a música. Eu te amo, viu? Eu te amo, tá? Eu te amo muito, você, sua mãe, vocês são muito importantes pra mim, tá? Eu não seria o que sou hoje se não fosse vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo, tá? Agradece sua mãe também. Tá. Amém, igreja! Glória a Deus! Como eu amo vocês! Só repete comigo assim, ó. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Você pode aplaudir ao Senhor? IBCC é com os olhos voltados para Cristo que vamos andar unidos, amém? Os nossos olhos, eles têm que se voltar para Cristo. Ele é o exemplo de tudo para nós. Se você olhar para mim, você vai desistir da caminhada. Eu sou falha demais. Se eu olhar para você, eu também vou desistir, porque você também é falho. Mas se nós olharmos para Cristo, nós vamos continuar unidos e vamos continuar até o fim, até que Ele venha ou até que Ele chame a gente para estar com Ele. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito pela paciência de cada um de vocês. Orem por mim, orem pelo meu ministério, porque em nome de Jesus, ano que vem eu estou aqui de novo, para a glória de Deus. Muito obrigada, IBCC. Louvado seja o nome do Senhor.